Oi, Bruna. Tá gravado. A Bruna entrou. Oi, Bruna, bom dia. Bom dia. Você está nos ouvindo? Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Nos vê e nos ouve? Escuto. Vamos Tudo bom? Tô chocada com a maldade que vocês fazem com essas crianças de começar a reunião 10 para 7 horas da manhã. Reunião do cirurgião começa cedo, né, Bruno? Não, eu imagino que os pequenos já foram passar a visita em todo mundo, né? A gente espera que sim. No mínimo já está com o papel pronto, já está com tudo certo. Vocês não fazem essa maldade aí, não? A gente é uma equipe atípica, a gente começa às 9 horas da manhã. A gente começa a operar às 9 horas da manhã. Nossa, que maravilha. A gente começa a operar com o dia resolvido já. Não espalha não, só entre a gente. Oi? Não espalha não. Ah, vai espalhar. Novo normal. A gente vem já com criança na escola, com roupa na lavanderia, com todo dia redondo já, aí que a gente vai para o hospital. É muito bom. O problema é o trânsito. Vamos começar. Coloca a Bruna como anfitriã para ela poder compartilhar. Fechou? Tenta aí, Bruna. Acho que a gente ia colocar para todo mundo conseguir compartilhar, não? Tá escrito aqui que não está ativado. Vou tentar de novo. Ó, compartilhamento não está ativado. Se quiser me colocar como host, acho que eu consigo. Como co-host. Clica no participantes mesmo, né? Na setinha. Clica no nome dela, os 3 pontinhos. Não, mas não é esse login que tá de anfitrião, não. É você que tá de anfitrião? Acho que eu saí do anfitrião. Então. Puxa o anfitrião aí. Marina, tá? É, mas A Marina está como anfitrião. É que você mesmo. Não, mas eu tenho que entrar aqui. Não é? Você tinha saído. Pede pra Marina. Da coisa. Clique em você mesmo e você recupera no final. Já sou eu já. Vou passar para a Bruna. Pronto, Bruna, acho que já estou certo. Vai. Eu só queria, inicialmente, em nome de toda a clínica de coloproctologia do Sul, te agradecer por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que essa vida de mãe, médica de sucesso, aí, coloprocto, da Sociedade Brasileira, da Sociedade Paulista, da BP, do Instituto de Muita Gama, tantas funções aí, tirar um tempinho para nos prestigiar com a sua aula. A gente sabe que não é fácil, mas muito obrigado pela amizade, pela parceria. E a aula, e o momento agora é seu. Estamos aqui ansiosos. Perfeito, pessoal. Eu agradeço o convite. Deixa eu só tentar aqui de novo. Agora foi. Tava tudo com pontinho de exclamação. Estão vendo a minha tela? Estamos vendo. Perfeito. Então, acho que o Watchnoite é um tema que já teve muita atenção, né? Muito foco há um tempo atrás. E, por incrível que pareça, conforme ele foi sendo mais aceito e mais utilizado, a gente passou a falar cada vez menos dele, né? E realmente, o Paulo tinha falado, vamos falar de updates, vamos falar de coisas que mudaram recentemente. E obviamente que a gente tem que também enfatizar as coisas que não mudaram, né? Os conceitos que não mudaram, as coisas que são básicas, porque muitas vezes a gente vê até de serviços importantes, assim, até enfim, de estudos de serviços bem conceituados com alguns conceitos que são relativamente básicos, assim, coisas que as pessoas parece que ainda não querem fazer o watch and wait, mas parece que às vezes falta um pouco enfim, centralizar essas coisas mesmo. O watch and wait eu acho que todo mundo sabe por cima da história, né? Ele foi inicialmente descrito a partir dos pacientes que faziam radioquimioterapia neoadjuvante
para tumores de reto avançados, né, tumores de reto extraperitoneais em geral avançados, e em algumas pessoas, a partir do estudo alemão, que eu acho que todo mundo conhece, que é um estudo bem famoso. Quem não conhece dos residentes, é fundamental ler, que eu acho que é um estudo bem histórico, assim, que foi o estudo que comparou a radioquimioterapia no câncer de reto neoadjuvante e adjuvante. Nesse estudo, se fazia radioquimioterapia em todos os pacientes que eram T3 ou T4 ou N positivo, e foi esse o critério que a gente utilizou para usar a radioquimioterapia por muitos anos, né? E além de fazer o tratamento neoadjuvante trazer redução das taxas de recorrência local, redução da toxicidade, a gente teve o que é o central para o watch and wait, que é o downstaging. Então, alguns pacientes responderam de forma muito significativa e sumiu a lesão no seu acompanhamento. Esses pacientes eram ainda de rotina operados, né? Até que a nossa rainha Mora, a doutora Andressa, começou a acompanhar esses pacientes sem cirurgia, começou só a fazer o segmento sem cirurgia, e aí a gente já tem pacientes com 35 anos de watch and wait, com 35 anos de segmento, sem nenhuma evidência de recidiva. Obviamente que a estratégia tem alguns conceitos antigos que não podem ser esquecidos, que são principalmente a resposta. É pré-requisito para a gente conseguir acompanhar o paciente com watch and wait a resposta clínica completa. E a resposta, a gente tem alguns pilares principais, 3 pilares principais, que são o exame de toque. Então, no toque, eu posso sentir uma área firme, uma cicatriz de fibrose, mas eu não posso sentir nenhuma irregularidade, nenhuma nodulação, nenhuma úlcera. Segundo pilar é o exame endoscópico. Então, os pacientes com resposta completa têm a cicatriz com esse aspecto, né? Uma área, deixa eu só botar na próxima aqui que tá mais bonitinha, uma área esbranquiçada, com telangiectasias. Eventualmente, isso aí está um pouquinho mais retraído, mas não pode ter nenhum nódulo, nenhuma ulceração, nenhuma estenose importante do reto nessa região, senão a gente não consegue avaliar a luz do reto também. Então, o aspecto clássico é esse aqui, branquinho com telangiectasias. E nosso terceiro pilar é a ressonância magnética, que vai não só avaliar a resposta do tumor na parede do reto, como também excluir doença mesorretal e extramesorretal residual. Então, às vezes o paciente teve uma resposta ótima na parede do reto, mas ele tem um MVI ou um linfonodo residual que ainda é suspeito e que não vai permitir que a gente siga ele por essa estratégia. Lembrando que a classificação que a gente usa para a resposta completa do ponto de vista endoscópico foi descrita em 2010. A classificação radiológica foi descrita pela doutora Dina Brown em 2012, no estudo do grupo Mercury, e a gente define como resposta completa pacientes que têm uma classificação TRG1, TRG2. TRG1 é aquele paciente que não tem nenhuma evidência de tumor na ressonância, não tem nenhuma área de sinal mais heterogêneo, é tudo sinal de fibrose. Ou os pacientes TRG2, que são aqueles que eventualmente têm alguma área um pouquinho heterogênea, que o radiologista não bate o martelo ainda de que não tem lesão. Mas quando a gente vê as ressonâncias de forma sequencial, a gente vê que aquela área está sempre estável. Então, ela pode até melhorar um pouco, ficar com mais sinal de fibrose, mas é uma área que ela não pode piorar o sinal de tumor ao longo da evolução. Um outro ponto que é importante, que eu falei em 3 pilares, mas é um ponto que frequentemente aparece, é a questão da biópsia, né? A gente recebe alguns pacientes que têm uma biópsia negativa para tumor, mas ainda tem uma lesão residual importante e que estão sendo seguidos como resposta completa.
Lembrando que uma biópsia positiva é igual a tumor. Uma biópsia negativa não quer dizer absolutamente nada. Esse estudo aqui, a gente comparou pacientes que tinham resposta patológica completa com resposta patológica incompleta, e aqueles pacientes com resposta incompleta, quase 1/3 teve biópsia negativa. Então, lembrando sempre que a gente pode fazer biópsia, mas a biópsia tem que ser analisada em cada contexto. Se eu tenho um paciente com uma lesão residual e eu tenho uma biópsia negativa, isso não quer dizer nada. Se eu tenho um paciente com uma resposta completa e uma biópsia positiva, às vezes isso também não quer dizer nada. A gente tem que ver dependendo de cada contexto. O paciente que tem uma resposta radiológica completa, clínica completa, que vem uma biópsia positiva, às vezes o patologista só confundiu com alguma área de displasia, de processo inflamatório, e realmente isso pode atrapalhar a gente. Então, sempre considerar todos os fatores, endoscopia, toque retal e ressonância antes de tomar a nossa decisão. E isso segue sendo uma preocupação, porque por mais que a gente tenha evoluído, por mais que a gente fale em cirurgia robótica, tecnicamente minimamente invasiva, por mais que os cirurgiões estejam cada vez mais especializados, a gente ainda tem uma morbidade alta na cirurgia de excisão total do mesorreto, altas taxas de disfunção urinária, disfunção sexual, uma alta taxa de necessidade de estoma, nem que seja uma estoma temporária, e mesmo assim a cirurgia não é totalmente isenta de recorrências, né? Com relação aos resultados funcionais, que eu acho que é o que a gente mais ainda se preocupa nesse contexto, esse estudo aqui acompanhou pacientes com 1 ano de excisão total do mesorreto e ressecção intraesfincteriana e mostrou que 90% tinham dificuldade evacuatória depois de 1 ano. Então, só para a gente enfatizar a importância, já que a gente tem um tumor que a gente consegue taxas de recidiva local tão baixas e sobrevida tão boa, a importância da gente se preocupar com a questão da evacuação, com a qualidade de vida dos pacientes que a gente trata. E todo mundo fala muito na questão da estomia, né? A preocupação da estomia. E cada vez mais, principalmente com a ressonância melhor, cada vez que a gente refinou mais os estudos, realmente as taxas de estomia definitivas, elas vão caindo ao longo do tempo. Porque a gente consegue, muitas vezes, com a ressonância, planejar uma ressecção intraesfincteriana, planejar uma ressecção o mais baixinha possível para conseguir garantir que esse paciente não vai ficar com uma ostomia definitiva, tá? Só que o interessante é que, por mais que, inicialmente, vocês podem ver aqui no gráfico da esquerda, os pacientes aqui seguidos por 10 anos, que inicialmente tinham, esse paciente vai precisar de uma ostomia definitiva, aqui nesse estudo eram 8% no início. Então, ele está com uma ostomia temporária, mas a programação não é uma ostomia definitiva, a gente vai fechar essa ostomia em algum momento. Por um segmento de 10 anos, são 22%, quase 1/4 dos pacientes acabam com uma ostomia definitiva porque tiveram problema com a anastomose, porque tiveram recorrência, porque não conseguiram fechar a ileostomia por algum motivo, porque não toleraram a anastomose do ponto de vista funcional. E esse estudo aqui também é um estudo que, quando eu vi, achei muito interessante, porque sempre quando a gente trata em câncer, a gente sempre pensa que o objetivo principal da pessoa, do paciente que vai ser tratado, é a cura da doença, né? O que eu quero com o tratamento de câncer? Eu quero a cura, né? E esse estudo aqui, que é um estudo europeu, a gente foi questionado para os pacientes qual era a coisa mais importante no tratamento do câncer coloretal deles. E a grande maioria dos pacientes teve como primeira resposta, antes do que ficar curado do câncer, não ter uma ostomia permanente. Então, por mais que para a gente que convive com paciente com ostomia, por mais que a gente que esteja acostumado a fazer ostomia, às vezes a gente não ache tão, enfim, importante assim, a gente não ficaria tão ressentido de ter uma ostomia definitiva. Para os pacientes, é uma coisa desconhecida, é uma mudança de realidade. Então, para eles é mais importante a ostomia do que a própria cura do câncer. E acho que todo mundo já ouviu isso, né? Todo mundo já ouviu algum paciente falando, eu prefiro morrer do que ficar com essa ostomia definitiva. De conceitos novos de Watch and Wait, que a gente pode ver nos últimos anos, é uma tendência a gente avaliar mais o risco-benefício
para selecionar os pacientes ideais para essa estratégia. Então, antigamente, a gente fazia radioquimioterapia nos pacientes que eram de alto risco e aqueles que tinham resposta, a gente seguia com watch and wait, independente da altura do tumor. Agora, para a gente considerar um paciente para watch and wait, a gente considera sim a altura do tumor por 2 motivos. Número 1, tumores mais altos, a gente perde o parâmetro do toque retal. E o parâmetro do toque, às vezes, é o único que nos mostra algum nível de doença residual. Às vezes a ressonância não tem nada, às vezes a mucosa está perfeita, mas a gente sente alguma bolinha, alguma nodulação, opera e tem lesão residual. Então, as lesões mais baixas, elas são mais acessíveis ao toque. Além disso, as lesões mais baixas são aquelas que vão precisar ou de amputação de reto ou de anastomoses coloanais, anastomoses mais baixas, com resultados funcionais piores. Então, a gente tem um parâmetro que é definido pela ressonância magnética, que vai definir para a gente se esse paciente é um candidato para watch and wait ou não. Se é um paciente que a gente vai fazer radioquimioterapia com o objetivo de ter uma resposta completa e acompanhar sem cirurgia ou não. E esse parâmetro é o anel anorretal. Não é a distância da borda anal, não é a distância do tumor da borda anal na retoscopia, não é a distância no toque. A gente avalia a altura do anel anorretal e a distância da borda inferior desse tumor em relação ao anel anorretal. Se essa lesão é até a borda inferior é até 1 centímetro do anel anorretal, são pacientes que vão precisar de anastomoses muito baixas ou de amputação e a gente considera para watch and wait. Os pacientes que têm as lesões mais do que 1 centímetro acima do anel anorretal, é uma região que a gente, em geral, tem uma distância confortável para fazer uma anastomose e, funcionalmente, eles acabam não saindo tão mal. Então, são pacientes que a gente não considera candidatos de início. Uma questão bem recorrente é paciente com tumor de reto um pouquinho mais alto, acima do anel anorretal. Fez radioquimioterapia porque tinha uma lesão mais avançada. Respondeu completo. A gente segue esse paciente com watch and wait mesmo sem o parâmetro do toque? A gente até segue, mas não é um paciente que a gente insiste no watch and wait. Em que sentido? É um paciente que ele tem que ter endoscopia perfeita, ressonância perfeita. Qualquer indício de qualquer alteração, tanto na ressonância quanto na retoscopia, tanto no exame endoscópico quanto no exame de imagem, a gente indica a cirurgia, porque também a gente perde o parâmetro do toque e a gente sabe, de novo, que é um doente que ele não se beneficia tanto da estratégia por ter uma lesão mais alta. Então, ponto de corte para a gente, 1 centímetro do anel anorretal. Sempre isso tem que ficar bem claro na ressonância, e é a ressonância o exame de escolha para a gente definir isso. As lesões têm que ter até essa altura para a gente considerar para a estratégia watch and wait. Outra questão que eu acho que mudou muito nos últimos anos foi a questão do tratamento neoadjuvante, né? Antes a gente fazia a radioquimioterapia convencional, geralmente a gente fazia a radioquimioterapia de curso longo, né? Que é aquela radioquimioterapia que os pacientes fazem durante 30 dias de tratamento. E faz mais ou menos uns 5 anos, na ASCO de 2020, apareceram uma série de estudos tratando de TNT, que é terapia neoadjuvante total, que é um tipo de terapia em que se trouxe a quimioterapia que se fazia de forma adjuvante para o contexto neoadjuvante. Então, os pacientes faziam radioquímio, eram operados e depois aqueles que tinham necessidade faziam quimioterapia adjuvante conforme o resultado da patologia. A ideia do TNT é trazer a quimioterapia que seria feita neoadjuvante para antes da cirurgia, porque antes da cirurgia o paciente está em condições clínicas melhores, tem maior chance de conseguir completar o tratamento de químio e isso traria melhora da sobrevida. Mais pessoas completando químio seria melhora da sobrevida nesse grupo de pacientes. Só que foi visto nesses estudos também que para a estratégia watch and wait, o TNT também era bastante interessante, porque além de melhorar a sobrevida, nesses estudos, em todos, o TNT aumentou a resposta, melhorou a resposta local. Os estudos, acho que mais famosos que foram apresentados na ASCO de 2020, que eu acho que no início foi uma confusão para todo mundo entender o que era
cada contexto, foram o Prodigi, o Rapido e o Oprah, sendo que o Prodigi e o Rapido, o Prodigi comparou radioquimioterapia convencional com radioquimioterapia, com quimioterapia de indução, né, com FOLFIRINOX e quimioterapia, e radioquimio convencional, e o Rapido comparou a convencional com o curso curto de radioterapia, que é aquela radioterapia que se faz só por 5 dias, com uma dose um pouquinho maior de radiação, seguida de quimioterapia de consolidação com FOLFOX. Então, foram estudos que tiveram esse... Oi, desculpa, tem alguém com o microfone ligado aí. Desculpa que eu... É fone de Paulo. Ó, o Paulo. Sempre incomodando, ó. Não é outro Paulo. Beleza? Te manda aí agora. Vamos silenciar eles. Pronto, já botei. Então, essas duas terapias, esses dois estudos aqui de início, o Prodigi e o Rapido, são estudos que a gente não conversa tanto para o Watch and Wait, porque foram estudos que eles avaliaram resposta, porque eles operaram todos os pacientes. O único estudo que efetivamente... Só um pouquinho que travou aqui. Opa, aqui. O único estudo que efetivamente falou de resposta completa foi o terceiro estudo aqui, que foi o Oprah, tá? O Prodígio Rapido, quando a gente olha o estudo, a gente vai ver resposta, mas muitas vezes a resposta do Rapido é isso aqui que a gente tem na imagem da esquerda. Muitas vezes os pacientes ficam, né, principalmente nesse contexto de curso curto, com lesões residuais, com úlceras residuais importantes, volumosas, dolorosas, muitos pacientes com perfuração de reto durante o tratamento. Essa paciente aqui da esquerda, da imagem da esquerda, era uma paciente que tinha resposta patológica completa. A biópsia dela não mostrava nenhuma célula de tumor, mas era uma paciente que a gente teve que fazer uma amputação, porque ela tinha essa úlcera gigantesca, muito dolorosa, e a resposta completa para ela aqui, obviamente que foi boa em termos de prognóstico, mas não poupou ela da cirurgia. Então, desses estudos aqui, o que a gente fala mais é do Oprah, que comparou quimioterapia de indução, que é aquela que é feita antes da rádio, com quimioterapia de consolidação, que é aquela que é feita depois da rádio. Então, os grupos eram basicamente esses dois. E a comparação disso, então, fazer a quimioterapia antes ou fazer a quimioterapia depois da rádio, nesse contexto de neoadjuvância, não mostrou diferença em termos de sobrevida livre de metástase, ou seja, para doença sistêmica não fez diferença nenhuma fazer a quimioterapia antes. Muitas vezes os oncologistas insistem nisso para a gente. Esse caso aqui é um caso meio feio, vamos começar com a quimioterapia, porque eu tenho receio de alguma coisa de doença sistêmica, de micrometástase, eu quero prevenir doença sistêmica. Não existe evidência nenhuma que fazer a quimioterapia antes seja melhor nesse contexto. Muito pelo contrário, os grupos foram exatamente iguais. Mas, quando a gente trouxe a quimioterapia para consolidação, né, a quimioterapia depois da rádio, a taxa de resposta, taxa de pacientes que ficaram livres de cirurgia radical, foi maior no grupo que fez consolidação. Então, nos pacientes que fizeram a quimioterapia depois da rádio, a gente teve menor taxa de necessidade de excisão total do mesorreto. E outro estudo, que é esse aqui que é um estudo alemão também, fez a mesma comparação, indução com consolidação. E a taxa de resposta clínica completa, que é a primeira linha, foi também maior na consolidação. Então, quando a gente compara as duas coisas, indução com consolidação, em termos de sobrevida livre de metástase é exatamente igual, em termos de resposta, a consolidação é sempre melhor, por isso que a gente sempre opta por fazer curso longo e consolidação na quimioterapia neoadjuvante. Uma dúvida também frequente é que, eu tinha comentado antes que esses pacientes, eles fizeram radioquimioterapia e consolidação com FOLFOX, eles adicionaram a oxaliplatina na consolidação, que acho que todo mundo sabe bem que a oxaliplatina é uma droga que ela tem bastante neurotoxicidade, principalmente, né? A questão é que talvez nem todos os pacientes precisassem dessa oxaliplatina. E aí eu vou voltar para um estudo antigo da doutora Angelita, que é de 2013,
que a doutora Angelita já fazia um tratamento que a gente não chamava de consolidação na época, a gente chamava de só tratamento estendido, que ela fazia o tratamento com radioquimioterapia e depois desse tratamento, em vez de fazer oxaliplatina, ela fazia só o 5-fluoracil ou só o xeloda, ela poupava os pacientes da oxaliplatina. E, obviamente, que nessa casuística pequena, a taxa de resposta clínica completa foi de 51%, que, quer queira, quer não, é uma taxa clínica completa relativamente parecida com os pacientes do estudo Oprah. Então, pacientes que fizeram muita quimioterapia a mais, fizeram 6 ciclos de oxaliplatina a mais e tiveram uma taxa de resposta completa parecida, tá? Por isso que a gente tem um estudo que, inclusive, o hospital de vocês participa, não sei se todo mundo conhece, que é o estudo CHAO, que é um estudo que a gente quer tirar exatamente essa dúvida. É um estudo que a gente randomiza pacientes com tumores de reto ao nível do anel anorretal, que são pacientes candidatos para watch and wait. A gente randomiza em 2 grupos. Um grupo que faz curso longo de radioterapia seguida de consolidação só com capecitabina, e outro grupo que faz radioquimioterapia seguida com consolidação com FOLFOX aos moldes do estudo Oprah. E a gente está avaliando a resposta para ver se a oxaliplatina aqui adiciona alguma resposta local ou se ela simplesmente adiciona morbidade, adiciona efeitos colaterais da droga. É um estudo multicêntrico, a gente tem centros de toda a América Latina, já tem 30 centros envolvidos. E se vocês tiverem casos, enfim, que possam ser incluídos desses tumores de reto mais baixo, vai ser um prazer receber os casos de vocês. A gente está, enfim, patinando com algumas coisas ainda, né? Principalmente com a questão da padronização da ressonância, mas é um estudo que está andando muito bem. E nos estudos de antes, a gente ouviu também, principalmente no estudo Rapido, a questão do curso curto, né? Acho que todo mundo que viveu a época da pandemia lembra que o curso curto, os pacientes precisam ir 5 dias no hospital só fazer radioterapia. E no curso longo, eles precisam ir 30. Então, na época da pandemia, como a gente queria afastar os pacientes do hospital, o Rapido, que mostrou taxas de resposta local significativas, também começou a parecer uma coisa muito lógica, né? O deixar os pacientes o menos tempo possível dentro do hospital no contexto da pandemia. Só que o Rapido é um estudo que ele não avaliou a resposta completa, ele é um estudo que ele comparou tratamentos totalmente diferentes, é um estudo que a gente não considera adequado para a estratégia watch and wait. Tem esse estudo aqui, que é um estudo que está em andamento, que é do mesmo grupo alemão que fez aquele outro estudo comparando consolidação com indução, que eles vão comparar exatamente isso, curso curto seguido de químio, com curso longo seguido de químio, com Capox ou FOLFOX, e depois avaliar os pacientes com resposta completa. O curso curto, ele pode gerar resposta completa, só que ele gera resposta completa, em geral, numa taxa menor de pacientes, e como a gente não tem experiência com curso curto, a gente não sabe quando que a gente reavalia esses pacientes, com que frequência a gente reavalia, qual a taxa de recrescimento. Então, uma coisa que ainda é um pouquinho... não dá para apostar nisso ainda na estratégia watch and wait para a gente seguir os pacientes. Além disso, o Rapido, especificamente, foi um estudo que, apesar de inicialmente ter sido super considerado para o tratamento do câncer de reto, quando a gente viu as taxas de recidiva local a médio prazo, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, né? Aqui é uma tabela do primeiro estudo que mostra que os pacientes do grupo controle e do grupo intervenção, que eram aqueles que faziam curso curto com quimioterapia de consolidação, eles eram pacientes de grupos bastante similares, tiveram respostas completas no dobro de vezes quem fez o curso curto com consolidação, só que mesmo tendo muito mais resposta completa, a gente teve pior controle local. Então, aqui, ó, aqui na tabelinha onde está marcado,
No segmento de médio prazo, os pacientes que fizeram tratamento convencional tiveram uma taxa de recidiva local depois da cirurgia de 10% no período de segmento de 3 anos. Os pacientes que fizeram o rapido, que fizeram curso curto seguido de consolidação, tiveram uma taxa de recidiva local de 17%, é quase o dobro. E mais um estudo, um pouquinho que travou, mais um estudo de segmento a longo prazo também mostrou, olha a taxa de recorrência local no rapido e no grupo tratamento convencional. Então, assim, a gente pensar que talvez tenha uma diferença estatística pequena, tem um P só de 0,02, mas a gente sempre tem que lembrar o objetivo da gente fazer a radioquimioterapia. Nos pacientes com câncer de reto, a gente faz a radioquimioterapia, principalmente a radioterapia, com o único objetivo de reduzir a recorrência local. Então, se eu tenho um tratamento que reduz mais a recorrência local, não tem justificativa nenhuma para eu fazer o outro, né? Então, no contexto atual, são, assim, eu não penso agora numa situação, num contexto em que a gente indicaria a radioquimioterapia de curso curto, né, para os pacientes com câncer de reto, nem com objetivo de resposta completa, nem com objetivo de redução da recorrência local. Então, ultimamente, o curso curto tem caído um pouco em desuso. Outra coisa importante, outro conceito importante que a gente também mudou um pouquinho nos últimos anos é a questão do tempo, né, que a gente demora para avaliar os pacientes. Isso é um conceito importante. A gente, em geral, avalia os pacientes inicialmente com 6 semanas, quando eles ainda estão no meio da quimioterapia, só para ver para que lado a doença vai. Então, os pacientes que com 6 semanas já têm uma resposta ótima, talvez eles são candidatos para watch and wait. Pacientes que com 6 semanas não tiveram resposta nenhuma, obviamente que a gente vai terminar a quimio, mas é muito raro que a gente vá conseguir fazer uma estratégia de preservação de órgão nesses pacientes. Só que um conceito importante é que às vezes o paciente responde muito bem, mas não tem uma resposta completa. Nesse estudo aqui, a gente avaliou em que momento do segmento a gente escreveu lá no prontuário, resposta completa, quando tinha todos os parâmetros de resposta completa. E aqui, desculpa que o número está errado, 63% dos pacientes demoraram mais do que 4 meses depois do término da radioterapia para responder completo do ponto de vista endoscópico e do ponto de vista radiológico. Então, só vou voltar aqui nessa imagem de antes, vocês podem ver que com 12 semanas, esse paciente aqui, olha como era a lesão dele antes, com 12 semanas, a gente vê que tem uma resposta espetacular, mas ainda não é uma resposta completa, ainda tem uma úlcera residual bastante extensa. E esse paciente só veio com uma resposta completa no exame endoscópico com 20 semanas. Então, pacientes que estão tendo uma resposta espetacular, aquele paciente que eu estou em dúvida, assim, eu acho que tem alguma coisa, mas a chance de ser uma resposta completa é alta, tudo bem eu esperar um pouco mais para bater o martelo entre cirurgia ou segmento. E isso é um outro conceito também que é um pouquinho mais recente. A gente tinha inicialmente esse conceito de pode esperar mais porque a resposta às vezes demora mais para vir. Só que nos últimos anos, alguns estudos mostraram que pacientes que não têm resposta espetacular, pacientes com resposta incompleta, o fato de esperar mais para a cirurgia piorou os resultados oncológicos. Aqui vocês podem ver nessas tabelinhas, tem duas linhas, né? Uma azul e uma amarela. A amarela são os pacientes que foram operados pacientes com resposta incompleta que foram operados com mais de 8 semanas. E o fato de aguardar mais aumentou, piorou a sobrevida global, piorou a sobrevida livre de doença, piorou recorrência local. Então, esse negócio de vamos esperar um pouquinho mais, porque às vezes demora mais para responder, ele é ok até a página 2. Ele é ok nos pacientes com resposta espetacular, naquele paciente que eu estou repetindo o exame e ele só está melhorando. Mas se o paciente está com a doença estagnada ou se o paciente não teve uma resposta espetacular, que eu estou em dúvida se tem alguma coisa de tumor, esse paciente, a indicação é cirurgia imediata, é não aguardar mais, porque isso pode prejudicar a sobrevida.
Eu acho que o pior aqui nesse contexto todo, que acho que é o que mais tem mudado a nossa Isso, relação aos eu pacientes, já vou te chamar. Aliás, entra aí. é o recrescimento. O recrescimento, a gente sabe desde sempre, né, que em torno de 20%, 30% dos pacientes que têm resposta completa vão ter um recrescimento da lesão nos primeiros 2 até 3 anos. Tanto que a doutora Angelita, quando ela descreveu o Attenuate, o primeiro trabalho que ela esboçou, ela só considerava a resposta completa depois de 1 ano de segmento sem evidência de tumor. Só que quando ela mandou esse artigo para publicação, os revisores acharam ruim esse conceito e resolveram chamar de resposta completa desde o início. Mas, de forma grosseira, 1/4 dos pacientes vão recrescer o tumor nesses primeiros anos de segmento. Em geral, o recrescimento ele é facilmente reconhecível pelo exame endoscópico, pelo toque, mais um motivo para a gente só indicar o Attenuate nos pacientes com lesões tocáveis. 95% dos casos vai ser identificável no toque ou na endoscopia, vai ser visível na parede do reto, o recrescimento. Obviamente que os 5% que recrescem, que a gente identifica na ressonância, são fundamentais. É fundamental a gente continuar fazendo a ressonância de segmento também, porque a gente tem esses pacientes que ficam nesse grupo. Mas a gente tem uma frequência bem significativa. Isso aqui. A gente tem uma frequência bem significativa. Isso aqui que está acontecendo nessa imagem aqui. Isso aqui foi uma paciente que a gente estava seguindo como resposta completa, vocês podem ver no exame aqui da esquerda, seguindo como resposta completa, uma paciente que fez radioquimioterapia, resposta completa no exame endoscópico, resposta completa na ressonância, e uns anos depois, essa paciente fez um recrescimento no mesorreto, não tinha nada na luz, e no mesorreto surgiu uma massa bem grande. Quando a gente voltou para o exame inicial dela, vocês podem ver aqui na imagem da direita que tem uma setinha apontando o linfonodo. Esse linfonodo aqui era um linfonodo um pouco mais alto no mesorreto, que não foi visto na ressonância inicial, não foi irradiado e não foi acompanhado. Então, a gente só fez o diagnóstico desse linfonodo quando a gente voltou nas ressonâncias antigas e a gente viu que ele já estava lá desde sempre. Então, só mais uma ênfase na importância de uma ressonância bem feita e de boa qualidade para a gente garantir que a gente vai conseguir seguir esses pacientes da forma mais adequada possível. Quando a gente tem recrescimento local, a gente tem que pensar que a gente não está tratando de uma recidiva, de um paciente que foi operado e o tumor recidivou, é um paciente que nunca foi operado. Então, mais ou menos 95% dos pacientes são resgatáveis por cirurgia e, em geral, a mesma cirurgia que a gente tinha proposto no início. Um paciente que era uma interesfincteriana, ele não vira uma amputação, em geral, ele continua sendo a mesma cirurgia. Um paciente que era uma coloanal, continua sendo uma coloanal. A gente, em geral, não migra de estratégia cirúrgica, porque a grande maioria dos pacientes fazem a mesma cirurgia que estava sendo proposta. E aqui que vem um grande problema, recorrência local. Já foi visto em vários estudos que quando a gente compara pacientes que responderam completo e foram operados com pacientes que responderam completo e não foram operados, foram seguidos com Attenuate, de forma geral não tem uma diferença muito significativa na taxa de doença metastática entre os dois grupos. E o único fator... Deixa eu só voltar aqui. Opa, desculpa que eu botei os slides fora de ordem aqui. E é muito importante só a gente definir que isso aqui é um grupo de pacientes que envolve todos os pacientes de Attenuate. Quando a gente trata de recrescimentos, pacientes que recresceram, a taxa de doença metastática nesse grupo de pacientes é significativamente maior. Esse estudo aqui, que é um estudo também bem antigo, ele mostra os pacientes na linha verde aqui, pacientes que tiveram resposta completa, foram seguidos por Attenuate e nunca recresceram.
Em vermelho é a média entre os dois grupos, e em azul são os pacientes que recresceram. Então, olha só, pacientes que tiveram resposta completa e recresceram, quase 40% tiveram doença metastática durante o seu segmento. E isso aqui também apareceu nesse estudo que foi publicado no JAMA, que é do grupo do Memorial. Olha essa comparação. Pacientes com resposta completa patológica, 4% de metástase. Pacientes que foram seguidos com Watch and Wait e nunca recidivaram, 1% de metástase. Pacientes que recresceram, 36% de doença metastática. Então, acho que agora esse é o nosso principal receio, assim, com o segmento, com a estratégia de Watch and Wait, porque a gente tem que deixar claro para os pacientes que os pacientes que recrescem, eles têm um risco muito, muito, muito mais alto de doença metastática. Obviamente que isso é estudado num contexto mais antigo, né? Os pacientes agora fazem muito mais químio, mas de forma geral a gente tem bastante receio nos pacientes com recrescimento com relação à doença metastática. Eu tinha colocado esse slide aqui só para enfatizar que o recrescimento, o único fator que a gente associa com recrescimento é o estadiamento inicial. De forma grosseira, quem era T1, T2 no início, ele tem uma chance de mais ou menos 20% de recrescer, quem era T3, 30%, quem era T4, 4%. Então, sempre quando eu tenho um paciente assim, ó, doença muito volumosa, um paciente T4 mais teve resposta completa, é um paciente que eu tenho que ter o triplo de atenção no segmento, porque se ele recrescer, a chance dele recrescer é relativamente alta, é quase 40%, e se ele recrescer, a chance de doença metastática também é quase 40%. Só vou dar uma corridinha aqui para não atrasar muito. Só no último ponto aqui, que é um conceito também que é relativamente novo, né? Um conceito que a gente já fazia, mas a gente não nomeava esse conceito até então, que é o Watch and Wait intencional. Como eu falei no início, inicialmente, quando a doutora Angelita descreveu o Watch and Wait, a gente fazia radioquimioterapia em doentes que tinham uma doença bastante avançada, pacientes que tinham fatores de risco, e, eventualmente, alguns deles tinham resposta completa e a gente conseguia acompanhar pela estratégia Watch and Wait. Agora, aqueles pacientes que a gente estadiava não tinha nenhum fator de risco, era um paciente, um tumor pequeno que não era muito avançado, esse paciente não tinha chance de ir para a radioquimioterapia. Esses pacientes a gente já indicava cirurgia de princípio. E agora a tendência é nesses pacientes com tumores menos avançados, tumores mais precoces, T1, T2, tumores de mais baixo risco, a gente indicar a radioquimioterapia com a intenção de ter uma resposta completa para a gente poder fazer alguma estratégia de preservação de órgão. Obviamente que respeitando aquela distância que eu falei do anel anorretal, tá? Quando a gente faz o tratamento nesses pacientes, olha aqui na linha que está marcada, a taxa de resposta clínica completa inicial chega a 80% quando a gente irradia pacientes T2N0 com o objetivo de resposta completa. Então, eu acho que é um conceito que mudou bastante também, nesse sentido, assim, de a gente procurar irradiar pacientes mais precoces para a gente, com o objetivo, para a gente conseguir fazer uma estratégia de preservação de órgão. E aqui eu só deixei no final uma pergunta que sempre vem, né? Como que vocês fazem o segmento? O nosso segmento, com o receio do recrescimento, ele é mais intensivo nos primeiros 3 anos, tá aqui a frequência que a gente faz os exames de toque retal, retoscopia e ressonância magnética. No 4º e 5º ano, a gente ainda faz o segmento a cada 6 meses. Depois do 5º ano, estava aqui essa imagem que eu tinha mostrado antes, depois de 5 anos, é muito raro a gente ter tanto recrescimento local quanto doença metastática, então, em teoria, a gente não precisaria mais seguir por mais que 5 anos, mas como é uma estratégia que é relativamente nova, né, uma estratégia que tem em torno de 30 anos, a gente ainda segue esses pacientes pelo menos uma vez por ano. Certo? Então, só para resumir, só para não passar muito do meu tempo, preciso de, para definir o Watch and Wait, para definir uma resposta completa, critérios clínicos, radiológicos e endoscópicos claros, perfeitos. A biópsia endoscópica não deve ser um critério único, ela tem que ser avaliada junto com os outros critérios, tanto para definir resposta quanto para definir não resposta. Sempre considerar o Watch and Wait
antes da gente pensar no tratamento que a gente vai fazer. Então, a gente considera, não depois que fez a radioquimio e vê o que deu, a gente considera no início, fez o estadiamento inicial, viu a altura da lesão em relação ao anel anorretal, viu o estadiamento da lesão, a gente tem que pensar qual o tratamento que a gente vai fazer antes, pensando nessa possibilidade da gente poder usar uma estratégia de watch and wait depois. Considerar sempre os pacientes mais precoces como pacientes que respondem melhor, recrescem menos, então seriam os melhores candidatos. Quando a gente usa TNT, a gente sempre dá preferência pelo curso longo, que tem mais resposta, e a consolidação, que tem mais resposta local também, e muito cuidado, eu acho que isso que é o que a gente tem tido mais cautela recentemente, pacientes que recrescem mais, têm mais risco de doença metastática, esses pacientes precisam de cuidado redobrado, não só para identificar precocemente o recrescimento, mas também para o segmento da doença metastática, para a gente, enfim, não trazer muito prejuízo em termos de sobrevida. Certo, pessoal? Desculpa que eu passei bastante do meu tempo aqui. Deixa eu só interromper. Obrigado, Bruna. É bastante coisa. Podemos fazer algumas perguntinhas? Todas. Posso começar? Bruna, Lacerda falando, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua apresentação, altíssimo nível, como a gente esperava aqui. Eu que sou mais velho aqui, acompanho essa trajetória do 8 desde que a doutora Angelita teve uma dificuldade enorme para aprovar no Conselho de Ética do HC, 30 anos atrás, do Watch. Então, é muito legal a gente ver toda essa trajetória, como que você vestiu a camisa e está capitaneando aí junto com o Rodrigo essa questão do Watch pelo mundo afora. E eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva em cima de um caso que eu estou acompanhando agora, de difícil decisão, a equipe conhece, aqui eu apresentei recentemente, de paciente de 62 anos, que tinha um T3 de reto inferior. Foi feito TNT clássico de consolidação para esse paciente. Ele agora está com 12 semanas, completando 12 semanas após a quimioterapia de consolidação. Lá atrás, ele não teve resposta completa, depois da radioterapia, foi feito exame, foi feito ressonância, ele era um TRG3, e assim ele está até hoje, tá? E eu estou aguardando uma última ressonância dele para tomar a decisão. Eu queria saber, nesse caso, que implica em amputação abdômen perineal, um tumor de reto baixo, na reximodoscopia ele tem uma cicatriz rasa, um pouco deprimida, e no toque a mesma característica, ele não tem irregularidade, mas ele continua sendo um TRG3 na ressonância. Como é que vocês conduzem um caso como esse? Vocês propõem a amputação do paciente, até onde vocês vão confiando apenas no resultado da ressonância para indicar ou não uma amputação do abdômen perineal nesse caso? Então, uma coisa que quando eu comecei a trabalhar com a doutora Angelita, com o Rodrigo, foi muito surpreendente para mim, é que eu acho que as pessoas que menos defendem o watch and wait que eu conheço atualmente são eles. No sentido assim, a gente faz o watch and wait nos pacientes que é perfeito. A exceção é a exceção. Tem chance da gente operar a resposta completa? Tem chance da gente operar a resposta completa. Mas é mais seguro a gente operar uma resposta completa de vez em quando do que a gente deixar um tumor passar. De forma geral, a gente esperar um pouquinho, esperar a próxima reavaliação, uma reavaliação de 6 semanas com intervalo de uma reavaliação para outra, o tumor não vai explodir. Não tem tanto perigo, né? Mas a gente realmente precisa, a gente gosta dos 3 parâmetros sempre bem definidos. Mas se a gente puder confiar num parâmetro maior, sempre o que é mais importante, o que é mais fidedigno com a resposta completa é a resposta endoscópica.
O que eu faria nesse caso depende muito, muito, muito da ressonância, do parâmetro da ressonância. Primeiro, a ressonância tem que ser bem feita, bem vista, com protocolo adequado por um radiologista especializado. Número 2, aonde que está essa doença residual que a ressonância vê? Se a ressonância vê uma doença residual no mesorreto, não tem muito. É um TRG3 que sobrou um MVI no mesorreto, não tem muito o que questionar. É uma área que eu nunca vou conseguir avaliar por exame endoscópico. É uma paciente que a gente indicaria cirurgia. Eu vou continuar ouvindo essa aula aqui. Tem uma lesão residual pequena na parede do reto. Se é um paciente que já tem uma indicação de amputação, a gente eventualmente opta por fazer uma ressecção local. Né? Se é sobrou uma úlcera residual pequena ou uma nodulação pequena. Se é um paciente que já vai, porque o nosso receio com a ressecção local é a gente perder uma anastomose no futuro. Mas se é um paciente que já vai para amputação, ele já vai perder a anastomose, ele já não vai ter anastomose, eventualmente fazer uma ressecção local da cicatriz, da lesão residual, se é uma lesão residual pequena, depende muito, muito de onde está a lesão residual na ressonância. Oi? Ela está praticamente, a borda inferior está na linha pectínea. Mas ela é restrita à parede. Ela é uma lesão que está restrita à parede. Na ressonância, restrita à parede. Então, acho que é uma estratégia a se considerar, a gente fazer uma ressecção local nesse sentido, para a gente confirmar se a ressonância não está melhorando depois de avaliações repetidas, a ressecção local ela não vai prejudicar a nossa amputação, principalmente quando a gente faz a amputação nesse elevador, né? Se a gente faz um full thickness por TEL, né? Uma ressecção local por TEL, e não tumor, a gente faz o waiting watch, mantém o segmento. Desculpa. Se a gente faz a ressecção local e não vem tumor, a gente segue na conduta waiting watch. Isso, ou se a gente faz uma ressecção local e vem um tumor T2 residual pequeno, a gente também, em teoria, pode seguir. Lembrando do estudo Grecar, né, que só 16% dos pacientes que tiveram tumores até T2, quando completaram a cirurgia radical, tinham lesão residual ainda na peça cirúrgica. Então, vindo um T2 pequeno, vindo um T1, vindo pouco tumor residual, sem muitos critérios adversos, também depois da ressecção local daria para seguir. Ok, a gente não tinha pensado na ressecção local, vamos considerar isso, vamos esperar o resultado da última ressonância. Porque quando é uma lesão mais alta, a gente opera. Resolvido, porque tem espaço para nós. Claro, o problema todo aí é que é a amputação. Quando é uma lesão que é canal anal, que dá para fazer uma cola anal, a gente eventualmente faz a ressecção local, rompe o plano e a gente perde a cola anal nisso. Mas já que é uma amputação, é uma alternativa que a gente sempre tem. Mas tem que, obviamente, deixar bem claro com o radiologista que a gente tem que excluir qualquer sinal de doença no mesorreto. Ok, obrigado. E o radiologista tem que assumir a bronca junto também. Isso é uma coisa que também, quando eu vim para cá, me chocou um pouquinho, que é muito diferente aqui. Os nossos doentes conhecem o radiologista. Os doentes são apresentados para a Fernanda, para a Cíntia. Então, eles veem que tem mais uma pessoa ali que está participando da decisão junto. E, obviamente, que a ressonância tem as limitações do método, né? Não tem muito o que brigar, assim. Não é que o radiologista seja ruim, a ressonância tem, às vezes, a sua limitação. Mas a gente tem que trabalhar com a união dos achados, né? Ok, obrigado. Bruna, bom dia, o Breno. Parabéns pela aula, como sempre. Bruna, embora o TNT ele não tenha função exclusivamente de buscar uma resposta completa, a gente sabe que tem benefícios, né, diminuição de sobrevida. Nos casos que você não está buscando uma resposta completa, né, um paciente que tem uma lesão mais alta, que tem uma anastomose tranquila, existe alguma situação que você vê papel para não fazer TNT, fazer uma radioquímica padrão e operar de seguida? Então, nos pacientes com tumores mais baixos, como tu falou que a gente espera a resposta, a gente sempre indica TNT. Os pacientes com tumores mais altos, abaixo da reflexão, acima do anel anorretal, são pacientes que a gente vai indicar radioquimioterapia, em geral, porque eles têm a margem circunferencial comprometida. Então, é um doente que eu quero resposta local também, né?
Então, eu tenho uma estratégia que melhora a sobrevida livre de doença metastática, que melhora a resposta local, também nos doentes com tumores um pouquinho mais altos, a gente sempre indica TNT por isso. Porque, em geral, se a gente tem um paciente que não precisa de resposta local, é porque é um paciente que não precisa de radioterapia, mesmo sendo no reto médio, né? Sempre TNT. Sempre TNT, sem consolidação. E o TNT que vocês fazem é com oxaliplatina ou não? Nos pacientes de maneira geral aí? A gente tá nos pacientes mais baixos, a gente coloca todo o estudo no tchau, né, para consolidar, para randomizar entre com e sem oxaliplatina. Nos pacientes com tumores de reto mais alto, a gente, em geral, avalia caso a caso. Então, se é um paciente que tem muita doença linfonodal, que é um cara que a gente sabe que se operar vai precisar de oxaliplatina de qualquer forma, se é um paciente com muito MVI, se é um paciente com tumor mais feio, em geral, a gente faz com oxaliplatina também. Se é um paciente que tem uma face tocada, assim, é um paciente que não tem um tumor tão feio, a gente eventualmente abre mão da oxaliplatina. Bruna, e a mucina? Eu estou com uma paciente que o radiologista fala que não... Ele fala assim, parece que não tem tumor residual, mas tem mucina ali, né? E ao toque é um paciente que tem uma certa irregularidade, mas eu fiz a colonoscopia, mostra uma cicatriz ok. E aí, como é que encarar essa mucina? Será uma mucina celular? É uma mucina celular? Como é que vocês encaram isso aí? Nunca saberemos. A mucina demora para sumir. Então, é uma paciente que a gente tem que manter esse segmento radiológico. Eventualmente, entre um segmento e outro tem pouca melhora, mas basicamente isso, Paulo, ficar repetindo ressonância, se enquanto o aspecto endoscópico estiver bom, a mucina demora bastante para sumir. Alguma coisa mais, pessoal? Os residentes aí? Bruno, tudo bem? Marco Antônio, aqui do hospital. Muito obrigado pela aula maravilhosa, né? Assim, aquele paciente que tem a resposta quase completa. Você está quase chegando à resposta completa, mas não chega. Quanto tempo vocês esperam para poder... Você falou que, né, assim, a gente espera, às vezes, até mais que 16 semanas para poder esperar a resposta completa. Quando vocês chegam, qual é o limite para poder chegar e falar assim, esse paciente não vai chegar na resposta completa, a gente tem que operar? Difícil, porque assim, a gente tinha essa tolerância, há um tempo atrás, o Rodrigo responderia essa pergunta com, nunca vi ninguém com mais de um ano responder completo. Mas realmente, com esses estudos mais recentes, mostrando que a gente deixar a doença residual pode efetivamente prejudicar os pacientes, a gente tem baixado um pouquinho essa tolerância. Então, se o paciente fez uma ressonância, melhorou muito de uma ressonância para outra, fez outra ressonância, melhorou mais um pouquinho, fez uma outra ressonância, está estagnada a resposta, a gente já indica a cirurgia. É muito difícil um paciente continuar respondendo por muito tempo, né? Então, em geral, passou de 6 meses, passou do término da radioterapia, que a gente sempre usa, né? Passou desse período, a gente não espera mais muito, não. E sempre considerando que nesses intervalos a pessoa tem que ter uma resposta importante entre um exame e outro, né? Tem que melhorar sempre entre um exame e outro. É um pouquinho subjetivo isso. Obviamente, se a gente tem um caso que tá tudo, que nem o caso do Paulo aí, não é uma resposta completa, porque tem mucina, né? A gente não tem todos os critérios. Poxa, mas a mucina pode ser uma mucina celular. Então, a gente tem que sempre vendo resposta, não pode ter piora em nenhum exame, mas às vezes a gente estende mais um pouquinho. Está tudo muito bonito no exame endoscópico, e só tem aquele pouquinho de mucina, só tem aquele pouquinho de, enfim, de suspeita de doença residual. A gente tem muitos pacientes, lembra que eu tinha falado, né, que pode ser um TRG1 ou TRG2. Então, a gente tem muitos pacientes com 5 anos de segmento que ainda tem TRG2 na ressonância. Então, o radiologista ainda tem áreas que ele acha que tem sinal de doença, mas aquilo está bonitinho, está estável, e o exame endoscópico é perfeito e o toque é perfeito, né? Então, é subjetivo nesse sentido, assim, de que não é só a ressonância, é a combinação das coisas
Não é só endoscopia, é a combinação das coisas. Beleza. Bruna, eu queria te agradecer muito em nome de toda a clínica. Foi brilhante sua aula. Os meninos aqui, certamente, foi muito importante, porque eles estão tendo contato com essa realidade agora. A gente sabe que esse é um dos temas mais palpitantes que a gente tem atualmente, quando entra agora o TNT e todo o acompanhamento pós-TNT e todas as dúvidas que a gente vai surgindo aí, que vocês vão esclarecendo para a gente brilhantemente aí com esses trabalhos que eles desenvolvem. A gente está, acho que com 2 pacientes, né, Marco? Show. Com 2 pacientes. Então, a gente espera poder contribuir também para essas pesquisas todas que vocês fazem aí. Conta com a gente aqui, muito obrigado. Certamente vamos te acionar outras vezes aí. Obrigada, pessoal. Eu acho que esse negócio do estudo é uma coisa que é importante porque a gente não só quer fazer o tchau, mas como a gente também quer criar uma rede de pessoas para a gente ter evidência científica nossa, né? Porque, na verdade, o Rodrigo sempre fala isso, quando estuda chinês, indiano, a gente não, coreano a gente nem lê, porque a gente não dá importância. Quando estuda americano, a gente baba ovo e lê, às vezes, sem critério nenhum, né? A gente só acredita no que eles dizem. E eu acho que é muito importante a gente ter evidência nossa também, né? A gente tem uma... Desculpa, quem já foi para os Estados Unidos, já viu o americano operando, sabe que a gente, vou falar palavrão, a gente opera bem pra caralho, a gente conduz esses pacientes muito bem, entendeu? Então, acho que é importante a gente ter um grupo de pessoas que a gente se feche no sentido de, enfim, fazer a nossa evidência e crescer como grupo para a gente E certamente o Brasil hoje aprender. e certamente o Brasil hoje é muito respeitado em termos científicos, graças à professora Angelita e à equipe de vocês aí. A gente também, o Brasil como um todo, a proctologia como um todo, agradece aí essa parte científica importante que vocês têm aí, que nos leva, né, para outros patamares aí no mundo, né, certamente. E contem com a gente está aqui sempre à disposição. Vamos precisar. Contamos com vocês também. Grande abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Boa semana para vocês. Vocês também. Tchau, tchau.